ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Creme. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que pesquisa muito e toda sexta-feira às 20 horas conta um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos likes e aos novos inscritos do último podcast. Divulguem, deem like, comentam, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. No último podcast, nós falamos sobre os Panteras Negras, que luta contra o racismo, contra a força policial em relação aos negros desde 1966, e é um problema que existe até hoje nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né? Os Panteras Negras eram armados, vestiam jaquetas de couro preta e boinas e dizem que eles perseguiam a polícia. Hoje nós continuamos com esse assunto de racismo, ódio, e hoje falaremos do pregador do ódio! Ele admirava Hitler, agitava contra os judeus, confraternizava com Gaddafi. Somente uma vez na vida, o líder negro Louis Farrakhan conseguiu surpreender positivamente os seus críticos. É difícil imaginar estados de espíritos mais contrastantes. Antes da marcha por Nossas Vidas, em março de 2018, havia uma sensação de expectativa alegre em Washington. Muitos cidadãos haviam dado as boas-vindas aos jovens que viajavam de todas as partes do país. Sua manifestação contra o lobby das armas também era a causa deles. O movimento de protesto após o massacre na escola de Parkland, na Flórida, havia se espalhado por todo o país. Em 24 de março, 800 mil pessoas se reuniam no centro da cidade em uma atmosfera de festival. Antes da Million Man March, em 1995, o medo prevalecia. Na segunda-feira, 16 de outubro, as empresas e escolas do centro de Washington fecharam. Os lojistas fizeram barricadas em suas lojas. Todos se lembravam dos eventos que se seguiram ao assassinato de Martin Luther King, em 1968, quando negros enfurecidos incendiaram ruas inteiras. Olha lá nos nossos podcasts, está aqui, contamos a história bem certinha de Martin Luther King. Será que a ordem pública agora entraria em colapso novamente? Muitos moradores de Washington temiam que isso acontecesse, porque conheciam o iniciador das manifestações em massa como um agitador contra os brancos, especialmente os judeus. Como líder da nação do Islã, Louis Farrakhan pregava um racismo reverso e grosseiro. O branco é ruim, o negro é bom. Poucas pessoas sabiam que o homem de 62 anos já havia se concentrado nos problemas da comunidade negra há algum tempo. Em 16 de outubro de 1995, multidões de homens afro-americanos fizeram a peregrinação a Washington de carro, de trem, de avião. Em um dia claro de outubro, pelo menos 400 mil pessoas, talvez 1 milhão, lotaram os gramados em frente ao Capitólio. Local equipados com telões, os homens assistiram os corais gospels, grupos de hip hop, cerca de 60 oradores, incluindo Jesse Jackson, o político negro mais famoso da época. Foi o maior comício da história de afro-americanos. Stevie Wonder inspirou a multidão com uma música. Membros de gangues de jovens prometeram
largar as luzes e armas Tech-9. No final, os participantes prometeram: prometo me tornar uma pessoa melhor, para o bem da minha comunidade, da minha família e por mim mesmo. Washington deu um suspiro de alívio. O presidente Clinton elogiou a posição dos afro-americanos, mas também lembrou o passado de Farrakhan e advertiu que 1 milhão de homens não pode superar a maldade e a semeadura da discórdia de um homem. Louis Farrakhan nasceu em 11 de maio de 1933 em Nova York. Tanto seu pai biológico quanto seu padrasto, Louis Eugene Walcott, cujo nome foi dado à criança, abandonaram sua mãe. Ela reconheceu o talento musical de Louis e o enviou para as aulas de violino aos 5 anos de idade. Louis cantou em um coral de igreja no bairro negro de Roxbury, em Boston. Ele foi aceito pela Boston Latin School como um aluno altamente talentoso. Quando era um jovem violinista, ganhou competições. Tocou o concerto para violino em Mi menor de Mendelssohn em um programa de televisão quando tinha 16 anos. Mas a música clássica não era um campo para pessoas de cor naquela época. Louis Eugene Walcott recebeu uma bolsa de estudos esportiva para Winston-Salem Teacher Training College, 1951. Lá, o estudante que também tocava violão e ukulele e cantava lindamente apresentou-se com várias bandas. Seu sucesso o incentivou a se tornar um profissional da música. Sob o nome T. Charmer, Louis Walcott viajou pelos clubes dos Estados Unidos com uma banda de calypso. Antes de um show em Chicago, ele ouviu o líder negro que seus seguidores reverenciaram como um mensageiro de Alá falar. Eli Muhammad proclamou que a raça negra era o povo escolhido de Alá. Os afro-americanos tinham que se preparar psicologicamente, educacionalmente e economicamente para a autonomia. Louis Walcott ficou impressionado. Ele se juntou à nação do Islã, em Elijah, a seita muçulmana radical que não tinha mais de 30, 40 mil homens, mas em cujas 100 mesquitas, 750 mil africanos rezavam às vezes. Walcott abandonou seu nome de escravo, segundo ele, como Louis X. Ele produziu outro disco de sucesso com o título O Céu de um Homem Branco é o Inferno de um Homem Negro. A white man's heaven is a black man's hell. Em seguida, abandonou a música a pedido de Elijah Muhammad para se tornar um pregador da nação do Islã. Mundo dá voltas. Muhammad fez com que seu novo discípulo fosse orientado por seu padrinho. Malcolm X se tornou o pai que nunca tive. De acordo com Louis X, que logo adotou o nome fantasia Farrakhan, mas a admiração de Farrakhan se transformou em ódio quando Malcolm X renunciou a Muhammad e abraçou a corrente principal do Islã, que tolera todas as raças. Esse homem é digno de morte, Farrakhan declarou. Malcolm X foi morto a tiros em fevereiro de 1965. Durante muito tempo, persistiam os rumores de que Farrakhan estava envolvido no plano de assassinato contra o renegado. Também já falamos de Malcolm X aqui, né? Após a morte de Muhammad em 1975, Farrakhan tornou-se o líder da nação do Islã. Além da sua ideologia, o falecido deixou para trás um império de negócios no valor de 80 a 100 milhões de dólares.
incluía um banco, uma empresa de importação, lojas, blocos de apartamento. Os negros dos Estados Unidos são responsáveis por 200 bilhões da economia americana, declarou Farrakhan. A questão é como podemos redirecionar esses gastos, dizia ele. Farrakhan conseguiu entrar no mercado de produtos de beleza e saúde, que na década de 80 tinha um faturamento anual de 2,5 bilhões de dólares entre os negros. Essas atividades construtivas da nação do Islã dificilmente eram reconhecidas pela América branca, mas as explosões verbais de seus líderes, sim. Farrakhan chamou Hitler de grande homem. Ele comparou os bilhões gastos pelos Estados Unidos em Israel com os poucos bilhões em ajuda ao desenvolvimento por toda a África e perguntou: vocês sabem que quase a metade dos senadores dos Estados Unidos são membros honorários no Knesset? O porta-voz da nação do Islã, Muhammad, disse que nos Estados Unidos os judeus estavam sugando o sangue da comunidade negra, que Nelson Mandela era um tolo porque estava formando um governo de coalizão com os brancos. Ele deveria dar a eles 24 horas para deixar a África do Sul. Então, os que ficassem para trás deveriam ser mortos. Em vista de tais explosões, as preocupações dos brancos com a Million Man March eram compreensíveis, assim como seu espanto com a organização exemplar. Por organizá-la, Farrakhan pode ter conquistado um lugar permanente na história dos Estados Unidos, escreveu Joe Ritchie, professor de jornalismo afro-americano. Mas ainda não se sabe se ele terá o mesmo sucesso em desmantelar a imagem de extremista. Claro. De fato, Farrakhan voltou às teorias de conspiração, não se aguentou. Ele afirmou que os judeus desempenharam um papel no ataque ao World Trade Center em Nova York em 2001 e que os diques foram deliberadamente destruídos durante o furacão Katrina em 2005 para expulsar os moradores dos bairros negros de Nova Orleans. E assim como antes, na Marcha dos Milhões de Homens, o líder da nação do Islã cultivou amizades com estadistas que os Estados Unidos odiavam como inimigos. Ele viajou para o Irã, dos Ayatollahs, para a Síria, de Assad, na época. Em 1985, ele recebeu um empréstimo sem juros de 5 milhões de dólares de Gaddafi, da Líbia. Nosso conhecido aqui do canal, também muito bem conhecido. Quando os Estados Unidos apoiaram a invasão militar contra a Líbia, com ataques aéreos sobre o presidente Obama em 2011, ele tomou partido do irmão Gaddafi e advertiu que Deus poderia punir os Estados Unidos por esse ato diabólico com um terremoto devastador. Farrakhan chamou Obama de o primeiro presidente judeu por causa da sua política com a Líbia. Em 2008, ele apoiou a campanha do candidato negro, mas seu porta-voz imediatamente deixou claro que o senador Obama não valorizava a ajuda de Barack Obama. O líder da nação do Islã está doente há vários anos. No entanto, ele continua aparecendo nas notícias. Em um discurso em fevereiro, por exemplo, ele citou o Nixon, dizendo que culpava os judeus por toda a sujeira que Hollywood produz. Farrakhan fez várias ligações para Washington para comemorar a Marcha do Milhão de Homens de 95. Mas ela não pôde ser repetida. Na verdade, essa manifestação continuaria sendo o trabalho de sua vida. Assim como a Bíblia e Jesus estão juntos, Maomé e o Corão, explicou o homem contraditório. A marcha do milhão de homens não pode ser separada de
Farrakhan vai entender esse povo. Tentamos. Estamos na vida por isso. Esse foi mais um podcast da briga entre negros e brancos, afro-americanos e brancos.